Meu amigo e minha amiga, hoje eu estou em Ituaçu, cidade localizada no coração da Chapada Diamantina, interior do estado da Bahia. Num cenário tão maravilhoso, nada melhor do que falar de história, e especificamente da história do direito brasileiro. Um dos meus poemas favoritos de Oswald de Andrade se chama Erro de Português. Veja só que coisa linda. Quando o português chegou debaixo de uma bruta chuva, vestiu o índio. Que pena! Fosse uma manhã de sol, o índio teria despido o português. Pois é, meus amigos, quando acharam o Brasil, os portugueses não trouxeram apenas suas roupas, língua e cultura. Eles também trouxeram o seu direito, que tinha como base o direito romano. Mas para a gente entender direitinho essa história, eu lhe convido a pegar papel e caneta, véspera de São João combina mais, com uma dosezinha de licor de genipapo e venha comigo. Como você já está cansado de saber, desde a antiguidade a principal fonte do direito era o costume. Você já sabe a história. A comunidade ia adotando certas práticas, elas aos poucos iam se tornando hábitos, até serem reconhecidas como costumes no sentido jurídico, e servirem de base para as decisões dos magistrados. Depois de alguns séculos, muitos costumes tinham sido abandonados, outros modificados, novos vinham surgindo, de forma que virava aquela bagunça, e ninguém sabia mais o que era direito e o que não era mais direito. O que é que o rei fazia? Mandava especialistas fazerem um levantamento dos costumes ainda praticados e compilarem isso num código. Código aqui entre aspas, claro. Assim foi com a Lei das 12 Tábuas, com o Código de Ur-Nammu, o Código de Hammurabi e o famoso Código de Justiniano, além de tantos outros. Meus amigos, em Portugal não era diferente. Diante daquela dúvida comum lá no final da Idade Média, entre o âmbito de incidência do direito romano e o âmbito de incidência do direito canônico, depois de um longo período de elaboração e revisão, vem a lume em 1446 o Código Afonsino, ou, como são mais conhecidas, as Ordenações Afonsinas, durante o reinado de Dom Afonso V. Esse código era dividido em 5 livros, que abrangiam aí desde a estrutura administrativa e judiciária de Portugal, a situação dos clérigos, os privilégios dos nobres, o direito civil, o direito penal, direito processual, mas eles estavam longe de serem consideradas uma legislação completa. Meus amigos, esse era o direito vigente quando Portugal invadiu o Brasil. E a gente pode dizer que é o primeiro sistema jurídico do Brasil colônia. Já em 1512, as ordenações afonsinas foram substituídas pelas ordenações manuelinas durante o reinado de Dom Manuel I de Portugal. Essas ordenações manuelinas mantiveram a mesma estrutura das ordenações afonsinas, revogaram algumas normas que já não eram mais aplicadas e promoveram uma atualização linguística do texto anterior. Na verdade, era quase uma atualização das ordenações afonsinas, mas já tendo em vista aí a expansão de Portugal graças aos descobrimentos. Bom, as ordenações manuelinas vigeram de 1512 até 1603 e se aplicaram no recém-colonizado Brasil. Lembre-se, meu amigo e minha amiga, que de 1580 até 1640, período da chamada União Ibérica, o rei da Espanha era também rei de Portugal. Ainda no final do século XVI, o rei Filipe I de Portugal, que era Filipe II da Espanha, mandou atualizar as ordenações manuelinas e essa nova compilação ficou pronta em 1595, mas só passou a viger de verdade a partir de 1603, quando Filipe I já tinha morrido e o rei era seu filho, Filipe II. Daí essa terceira compilação ser conhecida como Código Filipino ou
Ordenações Filipinas. Meus amigos, num livro chamado Raízes Históricas e Sociológicas do Código Civil Brasileiro, o saudoso jurista baiano Orlando Gomes, um dos grandes do século XX, chama a atenção para um detalhe interessante. O primeiro Código de Portugal, o primeiro Código Civil de Portugal, foi aprovado em 1867. As ordenações filipinas vigeram em Portugal de 1603 até 1867, ou seja, 264 anos. Como o nosso primeiro Código Civil só ficou pronto em 1916, as ordenações filipinas vigeram por mais tempo no Brasil do que em Portugal, 313 anos. Olha só que loucura, né? Bom, é bem verdade que as ordenações filipinas foram modificadas ao longo do tempo, né? A mais importante modificação foi em 1769, com a chamada Lei da Boa Razão, inspirada aí nas ideias do iluminismo, né? Que buscou separar mais claramente as fronteiras entre o Estado e religião, além de redefinir o modo de comatação de eventuais lacunas nas ordenações. Em outros vídeos a gente vai analisar de maneira mais detalhada as ordenações filipinas, mas sua influência foi marcante no direito brasileiro. Observe que mesmo depois da Declaração da Independência em 1822, continuou vigente no Brasil parte significativa da legislação de Portugal. A situação ficou tão confusa, né? Como é que um país independente continua aplicando o direito da antiga metrópole, né? Que Dom Pedro I mandou publicar a famosa Lei de 20 de outubro de 1823, que é tão curiosa que eu vou ler aqui para você. Artigo 1º. As ordenações, leis, regimentos, alvarás, decretos e resoluções promulgadas pelos reis de Portugal e pelas quais o Brasil se governava até o dia 25 de abril de 1821, em que Sua Majestade Fidelíssima, atual rei de Portugal e Algarves, se ausentou desta corte, e todas as que foram promulgadas daquela data em diante pelo senhor Dom Pedro de Alcântara, como regente do Brasil, enquanto reino, e como imperador constitucional dele, desde que se erigiu em império, ficam em inteiro vigor na parte em que não tiverem sido revogadas, para por elas se regularem os negócios no interior deste império, enquanto não se organizar um novo código ou não forem especialmente alteradas. Artigo 2º. Todos os decretos publicados pelas Cortes de Portugal, que vão especificados na tabela junta, ficam igualmente valiosos enquanto não forem expressamente revogados. Em outras palavras, meus amigos, toda a legislação portuguesa vigente até o dia em que Dom João VI deixou o Brasil e voltou para Portugal, continuava valendo. Daquele dia em diante, valia o que fosse posto por Dom Pedro I. A ideia era ir, aos poucos, criando nossos próprios códigos, nossa própria legislação, nosso próprio direito. Essa ideia, inclusive, foi inserida na nossa primeira Carta Política. Olha só o que dizia o inciso 18 do artigo 179 da Constituição Imperial de 1824. Organizar-se-á quanto antes um Código Civil e Criminal fundado nas sólidas bases da justiça e equidade. O Código Criminal saiu logo em 1830, mas o Código Civil, esse demorou mais 92 anos para ficar pronto em 1916. Agora pense aqui comigo, a gente é independente de Portugal, né? A gente vai criar nosso próprio direito, né? A gente vai definir a nossa própria estrutura política e administrativa, certo? Mas peraí, para fazer tudo isso a gente não precisa de juristas? Onde é que os juristas brasileiros estudavam e se formavam? Na Universidade de Coimbra, em Portugal. Meus amigos, ficou evidente que a gente precisava criar com urgência cursos de direito no Brasil, que era para a gente formar nossos próprios juristas e acabar de vez com essa dependência em relação a Portugal. Para isso, foram criados 2 cursos de direito no Brasil. A Faculdade de Direito de Olinda
e a Faculdade de Direito de São Paulo, ali onde funciona até hoje no Largo do São Francisco. Ambas em 1827. Mas isso é papo para uma outra xícara de café. Viu só? Viu só que viagem? A base do direito brasileiro foram por muito tempo as ordenações do Reino de Portugal. As ordenações afoncinas de 1446, as ordenações manuelinas de 1512 e as ordenações filipinas de 1603, essa última vigendo mais tempo no Brasil do que no próprio Portugal. A gente vai continuar falando sobre o desenvolvimento do direito brasileiro em outros vídeos. Mas por enquanto, você pode se inscrever no canal e ativar as notificações para ficar sempre por dentro de novos vídeos e pode também, claro, divulgar nossos vídeos e nosso próprio canal entre seus amigos, colegas de faculdade, de trabalho. Agora vai esticar um pouco as pernas aí, mas não demore não, porque tem muita história ainda para a gente estudar, tá certo? Para você, meu amigo, um forte abraço e sapere aude, que agora eu vou tomar banho de cachoeira. Tchau, tchau.